Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. A ideia aqui é entender de um jeito bem claro o que é, como funciona lá no nosso cérebro e qual o impacto real disso tudo, para a gente poder compreender melhor essa condição que faz parte da vida de tanta gente. Para começar, vamos pensar um pouco. A vida às vezes parece meio caótica? Vamos explorar aqui umas sensações que, olha, talvez sejam bem familiares para muita gente por aí. Sabe como é começar alguma coisa com toda a empolgação do mundo e, de repente, no meio do caminho, o foco simplesmente desaparece e aí fica aquele rastro de projetos inacabados, o que pode ser uma coisa bem frustrante. Ou, quem sabe aquela situação, alguém está falando diretamente com a gente, mas a mente viaja para outro universo, mesmo com toda a intenção de prestar atenção. Isso acaba gerando um monte de mal-entendido, né? E passa aquela impressão de desinteresse. E aquela agitação que parece que nunca para, pode ser aquela perna balançando sem parar, sem nem perceber, ou então uma mente que corre a 1000 por hora, com um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo. Essa inquietação é uma característica super marcante. Se alguma dessas coisas soa familiar, fica aqui que a gente vai entender o porquê. Pois é, essas experiências todas têm um nome e têm uma explicação científica. Afinal, o que é exatamente o TDAH? Vamos para a definição, para a gente colocar tudo em perspectiva. Olha só, a palavra-chave aqui é neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que o TDAH não é, de jeito nenhum, preguiça ou falta de vontade. É uma condição médica ligada ao jeito como o cérebro se desenvolve e funciona desde a infância, e que afeta justamente aquelas áreas responsáveis pela atenção, pela organização e pelo controle dos impulsos. E o TDAH não é uma coisa só, não. Ele se manifesta de formas diferentes. O DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico, classifica em 3 tipos. Tem o tipo predominantemente desatento, que é aquela pessoa que, sabe, vive perdendo as chaves, esquece compromissos, se distrai com qualquer coisinha. Aí tem o predominantemente hiperativo e impulsivo, que é marcado por aquela inquietação física, dificuldade de ficar parado e, às vezes, por interromper os outros sem querer. E, por fim, o tipo combinado, que, como o nome já diz, mistura um pouco dos dois. Isso só mostra como a experiência com o TDAH pode variar muito de pessoa para pessoa. Agora, vamos para a parte que eu acho fascinante. O que acontece dentro do cérebro? Porque a chave para entender o TDAH de verdade está na biologia e não em julgamentos de caráter. Esse contraste aqui é fundamental. Por muito tempo, os sintomas do TDAH foram vistos como uma falha moral, como preguiça mesmo. Mas hoje, a ciência mostra uma realidade completamente diferente. A gente está falando de um fator biológico, uma condição que tem raízes neurológicas, genéticas, químicas. É uma mudança de perspectiva gigantesca, né? E o que a ciência já sabe? Primeiro, que tem um componente genético muito forte. Não há nada raro ver o TDAH em várias pessoas da mesma família. Segundo, existe uma disfunção nos neurotransmissores. Pensa neles como os mensageiros químicos do cérebro. A dopamina e a noradrenalina, que são super importantes para o foco e para a motivação, parecem funcionar de um jeito diferente. E terceiro, existem diferenças na atividade de algumas áreas do cérebro, especialmente no córtex pré-frontal. Ele é tipo o CEO do nosso cérebro, sabe? O responsável por planejar, tomar decisões e segurar a onda. Entender a biologia é crucial, mas a gente também precisa falar sobre o impacto humano, sobre as consequências, muitas vezes invisíveis, de conviver com TDAH, principalmente quando não se tem um diagnóstico. Essa citação de uma pesquisa é muito poderosa. Ela resume bem o peso emocional que a falta de um diagnóstico pode trazer. Imagina só, passar anos e anos enfrentando dificuldades e acreditando que tem algo de errado com a pessoa, e não com o jeito que o cérebro dela funciona. E esse slide aqui ilustra um ciclo vicioso que é bem perigoso. Olha só os passos. Tudo começa com os desafios no dia a dia, na escola, no trabalho. Isso leva ao segundo passo, que é a estigmatização. Os rótulos de preguiçoso, desinteressado. Com o tempo, a pessoa começa a acreditar nisso. E aí vem o terceiro passo, um autoconceito negativo. E o resultado final? O quarto passo, um sofrimento psíquico enorme que alimenta mais ansiedade, mais frustração. É uma bola de neve. Mas, e esse é um grande mais, não precisa ser assim. Existe sim um caminho a seguir. Vamos ver agora como é possível quebrar esse ciclo com clareza e com as estratégias certas. Bom,
A abordagem que mais funciona não é uma coisa só. Ela combina várias frentes, não é uma receita de bolo. O primeiro passo sempre é um diagnóstico profissional bem detalhado. A partir daí, o tratamento é personalizado. Pode incluir medicamentos, sim, para ajudar a regular a química do cérebro, mas não para por aí. Terapias como a TCC são essenciais para criar estratégias práticas, para organizar rotina, para manejar o tempo. E mais, mudanças no estilo de vida, o apoio de outras pessoas, tudo isso é vital. Não é uma solução mágica, mas um conjunto de ferramentas que juntas fazem toda a diferença. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Por anos, a mensagem para quem lidava com esses desafios era sempre a mesma: se esforce mais. Mas tudo que a gente viu hoje aponta para outra direção. E se a verdadeira chave não for sobre forçar a barra, mas sim sobre se entender melhor, compreender como o próprio cérebro funciona, pode ser, no fim das contas, o passo mais transformador de todos.